Eu vou mostrar aqui nessa aula os conceitos sobre o módulo fotovoltaico, que é o principal item, né, que é a nossa fonte de geração de energia. Ele que é a fonte. Eu mostrei nas últimas aulas os conceitos, né, do que é tensão, corrente, potência, energia. Agora, na segunda aula, eu mostrei como que funciona, né, a parte da energia solar, como que é criado, né, a excitação aí que gera o elétron se movimentando. E agora vamos diretamente para o módulo. O módulo ele é constituído por diversas células, né? Cada célula gera uma corrente e gera uma tensão, de acordo com, né, a insolação, a radiação, né, do local excitada pelo Sol. E todas as células elas estão conectadas em série entre elas, que você vai entender um pouco mais do que é isso. E elas geram para a gente apenas dois cabos, um cabo negativo e um cabo positivo na sua saída para a gente fazer as conexões. Todas as células já estão conectadas e elas geram para a gente, né, esse cabeamento para a gente começar a trabalhar. Existe uma coisa chamada tensão de circuito aberto. Aqui a gente está em aberto, né? A gente tem o positivo e o negativo, eles estão em aberto, eles não estão conectados em nada. Eles não estão conectados em outros módulos, eles não estão conectados entre eles, né? Eles não estão conectados num inversor, por exemplo. Eles estão em aberto. Nisso, eles geram se você pegar um multímetro e medir a tensão entre o positivo e o negativo, né, medir essa tensão elétrica, nós vamos obter a tensão de circuito aberto, que a gente chama de VOC, que é o Voltage Open Circuit em inglês, né, que é a tensão do circuito aberto. Então, o módulo fotovoltaico em aberto, ou seja, conectado a nada, ele vai nos gerar a tensão de circuito aberto. Isso aqui é muito importante no dimensionamento, porque geralmente é a maior tensão do nosso sistema. É a maior tensão do nosso sistema. Nesse caso aqui, né, não tem corrente, não tem circulação de corrente. Então, né, a tensão de circuito aberto, não existe circulação de corrente. O gráfico do módulo, né, visto em laboratório, é dessa forma. Que é a curva IV do módulo. Aqui é o I, que é a corrente, e aqui é o V, a tensão, né? E esse aqui é o gráfico do módulo. Esse ponto aqui é o VOC, a tensão de circuito aberto. Né? Que nesse ponto aqui é o ponto de maior tensão do módulo porque ele está em aberto. Em compensação, a corrente nesse ponto aqui é zero. Né? Isso aqui que é o mais interessante. Né? A corrente nesse ponto aqui é zero. Que na tensão do circuito aberto, a corrente é zero, não tem circulação de corrente. Mas essa tensão aqui você vai medir com o módulo conectado a nada. E ela é a maior tensão do nosso módulo. Então é muito importante na hora do dimensionamento considerar a tensão do circuito aberto, porque ela é o pior caso, para você não exceder os limites de tensão dos equipamentos que eu vou mostrar ao longo do treinamento. Depois disso, nós temos a tensão de operação. Né? Quando a gente pegar o módulo e conectar ele, né, no equipamento, no inversor, ele vai ficar com uma tensão de operação. Né? Quando a gente conectar aqui, né, o módulo no equipamento, por exemplo, ele não vai estar mais em aberto, certo? A tensão que a gente vai medir entre o positivo e o negativo é a tensão de operação. Então, a tensão vai cair, não vai ser mais a de circuito aberto. Então, a partir do momento que a gente liga o módulo no equipamento, a tensão dele vai cair e vai chegar na tensão de operação, né, que é representado por VMP nos datasheets, né, que é a tensão de operação. E essa tensão, né, voltando aqui novamente na curva IV, ela geralmente, dependendo se você vai utilizar um MPPT ou um PWM, né, essa curva o ponto, né, que nós vamos encontrar aqui a tensão VMP, que o VMP significa tensão de máxima potência, é o ponto da curva que vai nos gerar a maior potência, ou seja, o maior valor de V multiplicado pelo I. Esse aqui é o I e aqui é o V. Né? Nesse ponto aqui, a multiplicação,
né, vai ser o maior valor de potência que nós vamos obter. Então, a tensão de operação, ela está no gráfico, né, da curva IV como a tensão que vai gerar a melhor potência, né, do nosso módulo. Porque potência é o VMP multiplicado pelo IMP, que é a corrente de operação, que eu vou mostrar nos próximos slides. Então, a potência do módulo é a tensão de operação com a corrente de operação, né? Que é a corrente de máxima operação, e a tensão de máxima operação é o ponto que vai gerar para a gente, né, a melhor potência, a maior potência no caso, né? A gente pode considerar aqui como a potência máxima aí do painel. Depois disso, né, nós vamos um outro item que existe é a corrente de curto-circuito, né? A corrente de curto-circuito, ela é a corrente que o módulo vai ter num curto-circuito, ou seja, quando o positivo ficar curto-circuitado com o negativo, eles serem o mesmo ponto, vai gerar um curto aqui, né? E essa corrente é a maior corrente que o módulo pode ter. Voltando novamente aqui na sua curva IV, que eu desenhei aqui, a maior corrente que o módulo pode ter é aqui, ó, né? Que aqui é a corrente de curto-circuito, que a gente chama de ISC, que é corrente de short circuit, né? Então, esse ponto aqui é a corrente de curto-circuito, que é a maior corrente que a gente pode ter. Mas uma coisa interessante, lembra lá que a tensão, né, é a diferença de potencial do VA menos o VB? Se o VA e o VB, que são esses dois pontos aqui, né, o negativo e o positivo, estão iguais, ou seja, estão em curto, a tensão é zero, certo? Então, por isso que aqui, ó, nesse ponto, a tensão está em zero. Então, essa aqui é a corrente de curto-circuito. E por último, né, temos aí a corrente de operação, né, que novamente, quando a gente conecta aqui um inversor ou um controlador de carga, né, no módulo, ele vai ter uma corrente, né, ele vai ter uma corrente circulando, né, e essa corrente é a corrente de operação. E na curva IV, a corrente de operação, ela trabalha em conjunto com a corrente de máxima operação, né, ela trabalha em conjunto com a tensão de máxima operação. Então, quando a gente atingir aqui a corrente de máxima operação, ela vai dar num ponto que vai dar para a gente aqui a tensão de máxima operação também. Beleza? Então, são esses 4 itens que a gente tem, né, no módulo fotovoltaico. Aqui eu trouxe um datasheet, né, como exemplo, né, de um módulo que a gente encontra aí no mercado. Ele tem como tensão de potência máxima, né, que é a VMP, 33,47 volts, a corrente de máxima potência MP de 12,85, né, ou seja, essa aqui é a tensão que ele vai trabalhar melhor, isso aqui é a corrente que ele vai trabalhar melhor, né? Então, se a gente pegar o 33,47 e multiplicar pelo 12,85, a gente vai obter os 430 watts aí do painel que é mostrado no datasheet. E também o datasheet informa pra gente qual que é a tensão que vai ter no painel, no módulo solar, né, quando tiver de circuito aberto, ou seja, ele vai estar em aberto, não vai estar conectado a nenhum outro item, que é 40,57 volts. E também a corrente de curto-circuito, quando acontecer um curto-circuito, né, qual que é a corrente aí máxima que o módulo vai fornecer, que é 13,53 amperes. Né? Então, aqui com essas informações a gente já consegue entender um pouco melhor, né, sobre as grandezas aí do módulo fotovoltaico. Agora, quando a gente vai fazer a conexão de um módulo fotovoltaico, existe a ligação série, que é quando você liga os módulos em série, um atrás do outro, positivo com negativo, né, e você vai obter na ligação série, a corrente vai se manter e as tensões vão aumentar. Então, vamos fazer aqui como exemplo, tá pessoal? Para facilitar aqui o entendimento, vamos falar que o módulo ele tem 50 volts e 10 amperes, né, de operação, que é o VMP e o IMP. Então, nós vamos conectar eles aqui no inversor, por exemplo, né? Nesse caso, mantém a corrente, ou seja, a corrente total
vai continuar 10 amperes. E a tensão total vai ser 150 volts, porque somam, né? Somam aí as tensões dos módulos. Beleza? Isso daqui na ligação série. Na ligação paralelo, mantém a tensão e soma as correntes. Então, novamente, aqui se a gente utilizar o mesmo exemplo, né, de módulo, nós vamos ter que a corrente total vai dar 20 amperes, porque cada módulo tem 10, vamos somar, e a tensão total vai manter-se em 50 volts, porque a tensão mantém. Então isso aqui, quando você for ligar o paralelo é positivo com positivo, negativo com negativo, né? Isso está em paralelo. Esse mesmo conceito aqui vale para bateria. Se você ligar duas baterias de 12 volts em paralelo, vai manter 12 volts. Só vai aumentar a sua capacidade. Se tem duas baterias de 100 ampere-hora, você vai ter um conjunto de baterias de 200 ampere-hora em 12 volts. Aqui soma a tensão. Se você tem 3 baterias de 12 volts, você vai ter no total 36 volts. E se você tem 3 baterias de 100 ampere-hora, vai manter 100 ampere-hora. Então você vai ter 36 volts em 100 ampere-hora. Aqui você vai ter 12 volts, mantendo a tensão, mas vai somar a capacidade, vai ter 200 ampere-hora. E é possível fazer a ligação série paralelo, que você unifica tudo. Então aqui nós temos 2 módulos em série e 2 arranjos aí em paralelo. Então aqui a corrente total vai ser 20 amperes, porque nós estamos somando 2 arranjos em paralelo, e a tensão total vai ser 100 volts, porque a gente está somando aí 2 módulos em série de 50 volts cada, que é o nosso exemplo aqui. Beleza? Então assim, com esses conceitos a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso treinamento. Você já vai começar a entender os próximos passos, você já entende agora o que é tensão, né, o que é corrente e o que é potência. E agora, né, nós vamos começar a partir para os próximos passos aí envolvendo os projetos de energia solar. Uma coisa interessante que a gente não calculou, que eu vou calcular aqui agora, é a potência. A potência, ela é a multiplicação da tensão pela corrente. Nesse caso aqui, a potência total, ela é 1.500, ficou meio ruim aqui, 1.500 watts, que é 10 vezes 150. Aqui, a potência total deu 1.000 watts. E aqui, a potência total deu 2.000 watts. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha gostado, que esse módulo aqui foi esclarecedor, que você vai conseguir entender aí os conceitos básicos de elétrica, um pouco já envolvendo na energia solar e também uma aplicação aí dos módulos fotovoltaicos, né, os seus valores aí de operação e a ligação em série, paralelo e série paralelo. Nesses exemplos aqui que eu fiz as contas, eu fiz os valores aí, né, de tensão e corrente de operação, que é aquele VMP e o IMP que eu mostrei para você. Agora, coloca aqui nos comentários, né, os mesmos cálculos, tanto para o exemplo série paralelo e série paralelo, se a gente for fazer a leitura, né, em circuito aberto, né, sendo que o VOC seria 60 volts. Qual que é o valor da tensão total, né, nesses casos de todos os projetos? A corrente, a gente sabe que é 0, certo? Porque em circuito aberto a gente não tem corrente circulando. Então, façam os cálculos aí novamente de qual seria a tensão de cada um dos exemplos com a tensão de circuito aberto. Que daí vocês vão entender que a tensão acaba ficando muito maior e é ela que você tem que considerar no dimensionamento, que eu vou mostrar para vocês ao longo aí do treinamento. Beleza? Então espero aí que tenham gostado e agora vamos começar e com tudo aí no treinamento de energia solar. Nos vemos lá. Abraço!